estar prontos para defender aquilo que nós acreditamos. E nós não somos fruto de uma ameba cósmica, uma salada genética e venenosa que transformou, que uma ameba virou não sei o quê. Nós não somos frutos disso. Nós somos frutos de um Deus criador. Existe uma mente poderosa. Existe um que é eterno, que ele é imutável. Ele é o princípio e fim, ele é atemporal, ele está em todos os lugares, ele criou todas as coisas. E você é fruto desse Deus. Isso nos dá segurança, porque eu não temo o futuro, porque está nas mãos do meu Deus. Eu não temo a morte, porque meu Deus vai além da morte, ele é transcendente. Eu não temo as coisas que podem acontecer, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente. Nada pode me separar do amor de Deus, porque ele é maior do que tudo isso. Ele é o próprio Criador. Amém? Anota aí, 1 Colossenses 1,16. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui que vão te ajudar a fortificar a sua fé e te dar mais coragem, mais certeza para, inclusive, defender essa verdade. Existe uma teoria que chama teoria do design inteligente. Essa teoria tem muitos adeptos, tem uma comunidade científica adepta dessa teoria que procura explicar a origem do cosmos, a origem do mundo. Então, existe uma parte que ainda defende a teoria da evolução, que, enfim, né, as coisas foram evoluindo de uma ameba, de uma proteína para um não sei o quê, criou vida, que a gente sabe que tem muitos problemas porque o nada não pode criar alguma coisa. Alguma coisa só pode ser feita por outra coisa, certo? Não tem como algo que não tem vida criar vida, a não ser um Deus que seja maior do que isso. Mas tem essa teoria do design inteligente que, inclusive, tem adeptos cientistas, uma comunidade científica que, inclusive, nem é cristã. Existem cientistas agnósticos que são adeptos do design inteligente. Ou seja, o que é essa teoria do design inteligente? Ela consegue enxergar matematicamente, fisicamente, biologicamente, quimicamente, indícios de uma mente inteligente por trás dos mecanismos que regem o cosmos. E pessoas que não acreditam em Deus, não professam uma fé, falam, olha, eu não tenho uma fé, eu não sou um cristão, mas tem uma mente inteligente por trás que eu não consigo explicar. E é isso que eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, existem, tem um artigo científico que foi escrito por matemáticos que eles pegaram um algoritmo que busca sinais de inteligência no universo, no espaço. Então, eles tentam procurar sinais de inteligência. Deixa eu só fazer um pause aqui. Está todo mundo acompanhando comigo? Fica aqui. O que é esses sinais de inteligência? Porque tem coisas que acontecem por acaso. E tem coisas que marcam uma mente inteligente por trás. Por exemplo, a janela da sua casa estava aberta, bateu um ventão, abriu a janela, tinha papéis em cima da mesa, esparramou os papéis, tinha um copo de plástico em cima da mesa, derrubou o copo. Quando você entra na sua casa e você vê aquilo ali, você fica, gente, entrou alguém aqui ou isso foi fruto do acaso? Então, se só papel esparramado e um copo, o vento pode ter entrado pela janela e ter derrubado aquilo. Mas, se tinha uma gaveta que foi aberta, uma caixinha de joias que foi aberta, tiraram as joias de dentro, fecharam novamente, isso é um indício de uma mente inteligente por trás. Porque uma mente que previu que alguém poderia descobrir, abriu, foi lá, procurou, fechou. Entende o que eu estou falando até aqui? Fala amém. E tem coisas que simplesmente podem acontecer por um acaso. Então, existem sinais de inteligência. Quando o pessoal que mexe com geologia, com arqueologia, eles estão escavando, o que faz eles saberem se teve uma civilização ali ou não? Há um indício de artefatos que indicam uma mente inteligente. Eles acham uma flecha, foi esculpido, foi tecido, foi feito ali, alguém colocou um trabalho intencional para criar um objeto, e isso indica uma mente inteligente por trás. E no universo, esses matemáticos, eles produziram esse artigo e eles pegaram esse algoritmo que procura sinais de inteligência no cosmos, no universo, e eles aplicaram ao DNA humano, ao genoma humano. E eles encontraram, no meio daquele monte de informações, sinais de inteligência. Quem criou o DNA sabia o que estava fazendo. Fez as ligações com equivalência. Esses aminoácidos, esses 3 aminoácidos juntos, eles vão significar isso. Quem determinou? Não sei, mas foi colocado ali, está posto. Existem sinais dentro do seu... Eu trouxe uns dados aqui, vocês vão se lembrar agora da escola, com licença. Você achou que vinha hoje aqui só para ouvir, mas Deus quer pegar você até nessas coisas. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Pode colocar a primeira foto.
Isso aqui é uma célula, né? Momento revisão para o Enem, tá? Dentro de cada célula existe um núcleo. Cada parte, gente, no seu cabelo, na sua pele, no seu sangue, tudo você tem células. Dentro de cada uma dessas células tem um núcleo. Dentro desse núcleo está a nossa informação genética, está o nosso genoma. Esse genoma, ele tem um cromossomo, são vários cromossomos. Esse bichinho aqui, esse xizinho aqui. Dentro desse cromossomo, o que ele é feito? Ele é feito por uma fita de DNA que ele é enrolado numa proteína. Ela fica enroladinha ali naquele proteína. E esse gene, ele vai ter partes específicas. Pode passar a próxima. Pela produção de proteínas para o seu organismo. Então, para produzir a proteína, eu preciso do RNA e do DNA. Mas o DNA, ele é formado, ele vem enrolado em proteínas. Tá, e essa proteína que está no DNA? Ela foi produzida por um DNA que já tem uma proteína. E quem fez essa proteína? Você consegue ver onde eu estou chegando? Ele é um ciclo. Para fazer proteína precisa de DNA. E o DNA já tem proteína. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entenderam? E aí, meu Deus. E falei, tá, e daí? De onde veio isso? Quem criou? Quem criou essa proteína? Ela veio do DNA. Tá, e a proteína que estava no DNA? Não sei, ela estava lá, porque isso é uma evidência de que há uma mente inteligente que criou. Existe uma redução mínima, você pode reduzir as estruturas ao máximo possível, mas chega uma hora que tem uma estrutura perfeita, que se reduzir mais, ela deixa de existir. Ou seja, ela foi criada pronta, ela foi criada desse jeito. Você não é a evolução de uma ameba, você não é a evolução de macaco, você não é a evolução... Você é obra-prima do Senhor, que colocou uma mente inteligente e criou a sua vida, assim como criou a natureza, assim como criou todas as coisas. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a força poderosa que rege o universo. Deixa eu explicar uma coisa sobre o universo. Existem 26 constantes universais que mantêm um mundo possível, que tenha vida nesse mundo. Por exemplo, a constante gravitacional, a lei da gravidade. A lei da gravidade, aí vamos lembrar a física. A força gravitacional é G, que é uma constante gravitacional multiplicada pela massa de dois corpos, dividida pela distância entre eles. Isso aqui é a fórmula da lei da gravidade. Essas massas são variáveis. Então, é a massa desse púlpito, a massa aqui desse negócio aqui. Mas a G, que multiplicada, é uma constante. Ninguém criou, ela foi descoberta. Quem criou essa constante? Ela já estava aqui. Uma mente inteligente estava por trás dela. Da mesma forma, a aceleração com que o universo se expande é uma constante. E tem outras constantes, a constante que mantém o núcleo do átomo, porque o átomo é feito por prótons e elétrons. E como é que esses negócios não bate, choque e explode tudo? Porque existe uma constante que mantém eles estáveis. Quem descobriu essa constante? Ela foi descoberta, ninguém criou ela já estava lá. E deixa eu falar a coisa mais chocante. Se você mudar, gente, eu não consigo nem dizer qual o número, mas se você mudar essa constante em uma parte de 10 elevado a 100, 10 elevado a 100 é um número gigantesco. É 10 vezes 10, 100 vezes. Entendeu? É um número absurdo de grande. Esse númerozão, se você pegar um dele, é nada. Concorda comigo? Nada. Mas se você mudar isso, não tinha vida na Terra. Para você ver o tão preciso que é, eles fizeram um cálculo para poder dizer a precisão. É como se você fosse atirar com um revólver num alvo de 2,5 centímetros. Só que o alvo vai estar onde? A 20 bilhões de anos-luz daqui. Bota 20 bilhões lá no espaço sideral. Bota um alvo de 2,5 centímetros e acerta ele com um revólver. Isso é você mudar 1 de 10 elevado a 100. E essa é a precisão da força dos prótons e dos elétrons e dos prótons dentro do núcleo, que permite a vida em toda a Terra. Sabe o que é isso? É um ajuste preciso. O universo, e eu falei isso de uma das constantes. Existem 26 dessas constantes que mantêm o universo do jeito que está. Quem criou isso, ninguém sabe. Quer dizer, muitos não sabem, nós sabemos. Você foi criado. O mundo foi criado. E só existe um ser que ele não pode ser limitado pelo tempo para que ele possa criar o tempo. Ele tem que ser uma força muito poderosa para poder criar um universo tão poderoso. Ele precisa ser muito grande. E deixa eu te falar, nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai.
Crenças, ações seguem crenças. Quando eu entendo que esse é o meu Deus e Ele me criou, eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de principados e potestades. Eu não tenho medo de crises. Eu não tenho medo de doenças. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que todas essas coisas. E Ele está segurando a minha vida na palma das mãos. Da mesma forma que Ele segura as constantes universais. Ele está cuidando de mim. Eu fui criada. Eu tenho propósito e você também. Amém?